Uma semana de E é com muitas... muita alegria que estamos aqui hoje. E eu quero primeiramente dizer a vocês o seguinte: não deixe de acessar lá a nossa rádio, que é www.radiotropicalwebbrasil.com.br, e também deixe suas mensagens, suas sugestões, o que vocês querem que o Babá responda para vocês. Hoje é óbvio que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas depois a gente faz até um podcast para poder faz uma live no Instagram para poder responder a vocês em todas as perguntas, tá bom? Então acessem lá o nosso número 21 97159 1211 e mande suas perguntas, suas sugestões, o que vocês querem assistir, o que vocês querem ver, quais são as perguntas que vocês querem fazer, tá bom? Então aqui na Rádio Tropical Web Brasil, você é conectado no mundo e o mundo ligado em você. Então hoje estamos começando mais um programa do Ecoaxé, né? Esse espaço onde a nossa voz ecoa, a nossa ancestralidade se fortalece e a nossa história é contada por quem vive, sente e constrói o axé todos os dias. Eu sou Ela Orixá da Joiá e estou aqui, né, fazendo essa entrevista hoje com o nosso querido Babalorixá, que ele tem uma liderança espiritual, é fundador da Casa Ebé, um espaço de arte, cultura e transformação. Hoje a gente vai falar sobre missão espiritual, responsabilidade no axé e o movimento de levar o sagrado para além dos muros do terreiro. Seja muito bem-vindo, meu pai, aqui no Ecoaxé, Pai Thales do Xoguian, sua bênção. Meu pai abençoe, bênção. Oi, abençoe, seja bem-vindo ao Ecoaxé. Estamos aqui em cenário novo, né? Então fomos pegos desprevenidos, porque estamos num novo formato, mas estamos aqui também para poder passar pelas adversidades aí da comunicação. Pai, primeiramente eu queria agradecer a sua presença, sei que o senhor é um homem muito ocupado, eu acompanho a sua rede social, o senhor está sempre em grandes movimentos, né? Está sempre trazendo, é um grande comunicador, né? Isso é importante falar. Além de Babalorixá, ele é um grande comunicador, ele tem um projeto no terreiro dele, e ele fala muito sobre tudo que acontece no mundo, ele está sempre bem informado, se comunicando, atualizando, trazendo informações. Então, assim, é um privilégio para mim receber o senhor aqui hoje. Muito obrigada. É um privilégio para mim também. Eu que agradeço pelo convite e parabenizo também todo esse movimento que a senhora faz, né, com o povo de Axé, dando oportunidade para o crescimento, principalmente de quem está começando, ocupando lugares que eram fechados para nós, para os nossos antepassados, para a nossa ancestralidade. Então, é muito importante. É verdade, pai, avançar é sempre muito importante, né? Eu era uma pessoa, pai, que eu vivia muito dentro do meu terreiro, não gostava muito de exposição, rede social. E aí meu pai, meu Babalorixá, pai Mauro Jorge, falou assim: minha filha, você tem que ir além, você tem que sair dos muros do seu terreiro, você tem que se mostrar. A primeira coisa que ele fez foi eu fazer uma rede social. Sim. E depois me incentivou a estar na rua pelo nosso povo, pelas nossas causas, e isso abriu um leque muito grande para mim. E eu vejo o quanto o nosso povo está construindo através disso, né? Eu acompanho o senhor e vejo que o senhor também traz muita informação através do seu canal, o quanto é importante a sua comunicação. Pai, quem é você dentro do terreiro e fora? Então, a minha trajetória começa, né, na Umbanda. Eu começo novo, com 11 anos, dentro da cultura da Umbanda, participando. Depois que eu fui para o Candomblé, né, sou filho do pai Lucas do Xoguian, da Xengen Velho, né, e ali dentro da parte do Candomblé, dentro do barracão que eu fundei, né, do Eliaxé Lojodô, eu sempre comecei já com essa ideia de trazer uma educação fora da parte ritualística, atingir realmente o ser humano com a educação, mostrando a parte cultural que a nossa religião possui. Então, por isso que nasce a Casa Ebé dentro do axé. E esse nome, pai, Casa Ebé? Ebé, né, é a comunidade. Comunidade. Né? Então o senhor viu isso além, né? É justamente para intensificar essa ideia de comunidade, de mostrar que todos nós estamos dentro do mesmo propósito, né? Aquilo que a gente faz para o nosso irmão atinge a gente. Então, a Casa Ebé é justamente para
passar essa ideia de união, essa ideia de compartilhar, porque eu acredito muito nisso, que a gente compartilhando o axé que faz com que o axé se intensifique, que o axé cresça, que o axé se multiplique. Eu acho que a gente como orixá, a gente como cultuador de ancestralidade, a gente tem esse propósito mesmo, de expandir através da rede social, através de projetos culturais, expandir o nosso axé, transformar a vida de pessoas através da nossa cultura, da nossa ritualística. É verdade, pai. Pai, como foi o seu chamado espiritual? Como o senhor iniciou na Umbanda, mas o senhor teve algum problema de saúde? Teve alguma coisa que te potencializasse para o senhor chegar até lá? Eu comecei assim, através da minha mãe, né? Minha mãe, ela me fala que eu sempre tive alguns problemas e ela me levou quando era novinho, com 7 anos, em barracão, e ela já era da parte da religião, mas ela não era membro, ela não participava profundamente, ela não era filha, mas ela admirava a religião, ela ia, frequentava, e aí ela se tornou filha mesmo a partir do momento que eu entrei, a partir do momento que eu comecei a frequentar, que aí eu tive a manifestação dentro da Umbanda com uma entidade, né, que é a Pombogira Menina, que foi a primeira entidade que veio na minha cabeça e tudo. E aí, a partir desse momento que aí eu comecei a frequentar. E ela também, junto comigo, né? Então, a Pombogira Menina foi a grande precursora dessa história espiritual. Começou assim. E hoje a Pombogira Menina é a que comanda lá o terreiro, Sim. que direciona as outras entidades, pai. Você continua tocando Umbanda no seu terreiro? Continuo, faz parte da minha raiz. Então, hoje a parte do candomblé funciona junto com essa parte da Umbanda, né? O senhor consegue se dividir bem nessas funções. Que legal, pai. Teve algum momento que marcou essa virada de chave na sua espiritualidade, pai? Eu acredito muito que foi no momento que eu consegui fundar o axé, né? Porque como eu comecei na Umbanda, então tinha muitas pessoas que seguiam essa entidade. E aí foi montando uma casa de Umbanda. E aí nesse momento, quando eu vi a necessidade de ter uma casa própria para poder fundar o axé, né? Porque dentro do candomblé fica complicado, né? A gente realizar todo o ritual, todas as fundações necessárias dentro de um espaço alugado. Então, quando consegui esse espaço, isso foi um momento divisor de águas, foi um momento que a gente organizou bem a estrutura, e esses filhos me acompanham até hoje, esses filhos acompanharam todo esse processo, né? Boa parte desses filhos que eu tenho hoje acompanhou esse processo. Então isso ali foi um marco realmente. E aí o senhor vê, né, pai, que a Umbanda te direcionou para o candomblé, te ajudou nessa construção, nessa formação, porque hoje as pessoas querem separar muito essa questão da Umbanda do candomblé e na verdade eles conversam, né, entre eles, se adaptam aos cultos, né? Sim. E aí, por exemplo, eu não tive essa ajuda, apesar de eu ter vindo da Umbanda, eu foquei muito na questão de jogo, porque eu já iniciei uma casa já com 14 anos. Mas o senhor então veio da Umbanda, então o senhor teve muita ajuda das entidades de Umbanda para a construção do seu terreiro, né? Foi fundamental. Eu acho que conversa, acho que existem princípios semelhantes, existem ideias de comunidade, principalmente essa Umbanda que eu comecei, que é uma Umbanda mais afrocentrada, uma Umbanda que ela fala mais sobre orixá, sobre essa parte mesmo. Não tem tanta influência do espiritismo. Então essa Umbanda que eu comecei, ela conversa muito com o candomblé, porque tem a comunidade, tem essa ideia de compartilhar, tem essa ideia de participar do terreiro, essa ideia de fazer parte mesmo, de dar manutenção, né? Então conversa. Foi um casamento que deu certo, é um casamento que vem dando certo. Lógico que existem situações separadas, que são rituais separados, são rituais que exigem respeito, exigem dedicações bem distintas, e isso tem que ficar bem claro, né? Entendi. E o
o senhor costuma ter um calendário litúrgico do Candomblé e da Umbanda? Consegue conciliar, cumprir esse calendário, pai? Sim, a Umbanda ela acaba tendo um movimento mais ao público, né? Porque a Umbanda tem esse trabalho de atingir as pessoas e o Candomblé, ele ocorre frequentemente por conta dos rituais, né? Do Bori, desses rituais, das obrigações, mas são festas particulares, né? Pontuais. Pontuais. O senhor foi iniciado para que orixá, pai? Oxoguian. E o Oxoguian não teve problema com as entidades de Umbanda, né? Não teve essa... Não mesmo. esse problema. Que bom, né? Então quem manda em tudo lá é o Oxoguian e a Dona Menina. Pai, quem foram as suas maiores referências nessa caminhada? Eu tenho meu pai de santo, pai Lucas, como minha referência, assim, de posicionamento, de observar a comunidade, de transformar um espaço acolhedor, de paciência perante aqueles que estão começando, que não têm entendimento, que está acostumado com o entendimento com o sistema externo, né? E o sistema do Candomblé já é diferente, então tem que ter uma paciência para quem está começando, realmente, né? O senhor tem paciência? Eu tento, venho trabalhando isso e buscando. Geralmente, eu tenho muita paciência, mas eu senti que o senhor tem paciência. Venho buscando isso. O que muda na vida de um homem quando se torna babalorixá, pai? Muda completamente, porque eu tenho minha vida pessoal, né? Eu sou jovem, eu tenho meu lazer, mas o que é importante é que o Thales Lima, essa pessoa, ela age de acordo com as vontades que o babalorixá Thales permite. Eu priorizo o babalorixá, né? A minha responsabilidade com o santo, ela não pode deixar de existir. Então, mas isso não me limita, não me limita, não me sinto limitado dentro da minha essência. Então, o que é importante é que a gente tenha responsabilidade sobre esse cargo, porque esse cargo não me envolve somente, esse cargo envolve mais 100 pessoas, esse cargo envolve famílias, incluindo os clientes, incluindo os filhos de santo, envolve muita gente, incluindo também o nosso povo de axé, né? Porque do momento que eu sou um representante, no momento que eu tenho um cargo, eu tenho um sacerdócio, eu estou representando o povo de axé, então tem que ter uma responsabilidade também sobre isso, porque isso é o que vai fazer, vai interferir na visão das pessoas sobre o nosso axé, né? A gente vive um sistema que fica procurando defeitos na nossa religião. Um babalorixá que erra, isso vai ecoar de uma forma muito maior do que um cristão, do que uma outra pessoa que erra. Eles procuram realmente quem está errando para poder olha ali, se fosse do Candomblé não faria isso, o orixá não salvou, o orixá não fez isso. Então a gente tem que andar certo, a gente tem que andar correto. Então tem que ter responsabilidade sim sobre o nosso fio de conta, sobre a nossa roupa, sobre ser um babalorixá, e a pessoa ela tem realmente que caminhar de acordo com essa vida. É verdade. Muita mudança então aconteceu, né, pai? Porque o senhor é um homem jovem, né? Então o senhor abre mão de muita coisa também para poder viver o sacerdócio, né? Sim. Como o senhor falou, o senhor tem as suas particularidades, mas tudo em respeito com o babalorixá. Então, dependendo se o babalorixá permitir, se tiver tempo, exatamente, aí consegue viver. O senhor costuma sair, passear? Eu amo samba. Pai? Que legal, isso é muito bom. Não deixe também não se anular, né, pai? É isso. Mas viver com sabedoria, né, com compreensão. Muito bom. Qual é a responsabilidade de cuidar do espiritual de outras pessoas, pai? A gente precisa ter a cabeça bem aberta, porque às vezes a nossa vontade e a nossa experiência não define a experiência do outro.
Então, a gente precisa realmente consultar o oráculo. O oráculo ele precisa falar mais alto do que a nossa experiência, do que aquilo que a gente foi criado ouvindo, do que aquilo que a gente da educação que a gente teve dos nossos pais, no nosso estudo. Então, realmente, o pai de santo, a mãe de santo, ela precisa ter uma cabeça muito aberta, um coração muito aberto para as necessidades do momento, para as coisas que estão ocorrendo agora, porque se a gente manter a cabeça limitada, somente aquilo que a gente já vivenciou, somente aquilo que a gente foi educado, a gente pode aconselhar de forma ruim. Se a gente deixar nossa vontade falar mais alto que o jogo de búzios, a gente pode aconselhar de uma forma ruim. Então, acho que a gente tem que estar sempre se atualizando e mantendo o oráculo como primeiro lugar. Aí você falou uma coisa muito importante, né? Estar acima da nossa razão, da nossa compreensão é muito importante para o sacerdote, né? E para aquela pessoa que está ali se cuidando. Por exemplo, tem casos, né, que a pessoa fala assim, mas eu no seu lugar não faria isso. Muita coisa. A gente ouve isso o tempo inteiro. Do marido, dos filhos, dos familiares. Porque eu no seu lugar eu agiria de forma diferente. Mas quem está ali vivenciando o problema, vivenciando a limitação daquele outro, daquela outra pessoa, é que sabe até onde a gente pode ir, o que de fato aquela pessoa não consegue fazer aquilo da forma que a gente também faria. O Ori, tem a questão de Ori, né, pai? Sim, e a gente e é muito particular, a gente recebe segredos, né, de muita gente. A vida particular, ali o oráculo ele diz o que a pessoa passou na infância, o que ela precisou trabalhar para poder sobreviver, para poder... Então, tem pessoas que dentro da casa de santo, as outras vão ver sorrindo, vão ver brincando, vão ver ali participando e não entende o que está vivendo ali. E às vezes as pessoas, tem muita gente que às vezes quer julgar, fala assim, errou, se eu fosse o senhor não aceitaria de volta, eu não aceitaria essa situação. E aí por isso que eu falo para a minha comunidade, né, para os meus filhos, que a gente não pode julgar, porque só eu sei, na hora do jogo só está eu, o Exu e a pessoa, só eu, o jogo e a pessoa, só. E aquilo que acontece ali vai ficar entre nós três ali, né? Então não tem como julgar, não tem como falar se essa pessoa merece ou não estar nesse ambiente, se a pessoa deveria se comportar de uma forma diferente ou não. O interessante é entender que você nunca vai saber 100% tudo que ocorreu na vida daquele outro e manter um ambiente acolhedor. Isso é importante. Maravilhoso, pai. Esse seu entendimento aí é grandioso. É importante a gente falar sobre isso, sobre acolhimento, né? E sobre entender o outro de forma espiritual também, né? Porque a espiritualidade ela vai ver além do que a gente está vendo. Então ela vai saber o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. E também tem o caso da própria espiritualidade de dizer, não faz, não ajuda, porque não vai. Exatamente. Eu também recebo julgamento assim, que existem pessoas que às vezes parece que precisa, parece que tem que ajudar, e Exu às vezes diz que não pode. E aí é isso, a gente precisa seguir o oráculo tem que vir em primeiro lugar. Isso eu aprendi muito com a vivência. Isso é prática, né, pai? É prática. Isso é prática, porque ninguém ensina isso pra gente. Não, né? é só na prática. Minha mãe era uma pessoa que falava assim, você ajuda todo mundo, para com isso, você vive quebrando a casa. Você perguntou a Exu se você deve ajudar a pessoa? Eu, meu Deus, não perguntei. Porque a gente quer ajudar, né? A gente quer fazer, a gente quer ver a vida da pessoa melhorar, porque o nosso trabalho é esse, é ver a pessoa bem, trabalhando, feliz, produzindo, né? O nosso trabalho é fazer a vida do outro dar certo, não é isso, pai? Se sentir satisfeito com a felicidade do outro. A gente não mede esforços para isso, né? Com certeza. A gente não mede esforço, não mede ritualística, não mede cansaço, a gente está ali em prol para aquilo. Então a gente também tem que ter o cuidado, né? Porque é tanta gente que procura, né? Sim. Então é muito importante essa fala do Senhor. Pai, o povo de Axé hoje está mais unido ou
ainda fragmentado. O que você acha sobre isso? Pelo que eu venho observando, assim, de um tempo para cá, houve uma união muito maior, né? Houve através de projetos, né? Então eu vejo as pessoas se unindo de uma forma muito maior, e esse julgamento do que é certo dentro da nossa religião vem diminuindo com o tempo, mas ainda assim existe pessoas que demoram a abraçar a casa do outro, demoram a participar. Ainda existe pessoas que vão numa festa de candomblé e ficam observando as situações materiais ali do candomblé, esquece da essência do orixá. Então ainda existe sim algumas situações assim, mas eu vejo no momento a gente caminhando por um crescimento realmente de união. Eu vejo que está começando a mudar. Eu concordo com o senhor. Eu tenho visto muita gente, inclusive pessoas mais jovens, né, que estão chegando agora, que estão se tornando sacerdotes agora, movimentando essa união, esse conhecimento, trazendo conhecimento através da rede social, através desses encontros. Então eu concordo com o senhor também. Eu acho que a gente está mais unido. Isso, né? A juventude, unido, né? A parte mais jovem. Eu acho que a gente está mais unido, sim. E o que o senhor acha ainda que pode mudar dentro das nossas comunidades, pai? Dentro da comunidade de Candomblé? O que o senhor acha que, na sua visão aí, o povo do Xoguiano? Eu acredito que a gente precisa abraçar mais os projetos culturais. Porque é educação. E sem educação, sem educar a nossa comunidade, a gente não vai conseguir manter... a gente vai sempre ser vítima dessa intolerância que existe, a gente vai sempre ficar nessa luta de se manter em pé, a gente vai sempre não ter acesso às situações que existem para facilitar a nossa construção de axé, né? E se a gente não tiver acesso à educação, essa educação ocorre nesses projetos culturais, a gente vai continuar dessa forma. Então, acho que a gente precisa, sim, abraçar mais os projetos culturais, incentivar mais os projetos culturais, se fazer presente, sim, em rodas de conversa, se fazer presente em várias situações, sabe? Dentro da parte artística também, abraçar teatro, abraçar a comunicação, essas outras formas, demonstrações artísticas também, o livro, música. Acho que isso é muito importante, porque existe as religiões que tentam nos atingir, que tentam nos apagar, que tentam ocupar espaço para realmente nos demonizar, nos inferiorizar. Essas outras religiões, elas estão fazendo esse papel, elas estão ocupando esses lugares. Elas estão botando música em rádio, elas estão ocupando esse papel. E se a gente não se posicionar, se a gente também não ocupar, a gente vai perder lugar. Isso mesmo, pai, com certeza. E aí o senhor acredita que através disso o senhor consegue mudar a questão da intolerância religiosa, né, pai? Sim. O senhor, com a educação do seu terreiro, do seu projeto, o senhor luta pela intolerância religiosa também, né? Sim. O senhor costuma falar sobre isso dentro do terreiro, para a sua comunidade, sobre intolerância? Procuro sempre falar sobre isso, porque é uma forma, é importante, né? É importante mostrar que isso faz parte desse racismo que estrutura o país, né? O racismo religioso. Eu falo, nas igrejas você não escuta ninguém expulsando Buda, ninguém expulsando Ganesha. Realmente são os nomes das nossas divindades que são falados ali. E sendo que não existe nenhuma ligação da nossa religião com o cristianismo. Não existe, a gente não pode, nossos deuses não podem ser associados a um personagem de uma mitologia que não nos pertence. Concordo. Muito bom, pai. É isso mesmo. E o que falta hoje? Respeito e conhecimento, pai? Eu acredito que o conhecimento ele ajuda a ter respeito. Concordo com o senhor. Ele influencia muito a ter respeito, porque quando a gente tem o conhecimento de que não faz sentido
a gente pertencer a uma religião e a gente não lutar para que essa religião se mantenha em pé, né, não abraçar as causas dessa religião, a gente passa a entender que o respeito faz parte, né, através da educação que a gente vai entender tudo isso, né? Porque com a falta de conhecimento é que você se torna intolerante, Isso. Você não entende sobre aquilo e você quer julgar, né? Então, quando você passa a conhecer, você respeita, você entende a história, o contexto. Então, de fato, o que está faltando é o conhecimento, né? O entendimento sobre o que acontece dentro do terreiro, o que acontece nas religiões. Então, a educação é a base de tudo mesmo, pai. Sim. É o caminho que o senhor está fazendo, está seguindo dentro dos seus projetos, né? Sim, é através da educação que a gente consegue transformar. E lá tem um público muito jovem, né? E então são pessoas que saem da escola ali, a gente fica no bairro de Vaz Lobo, né? Na Zona Norte. Então, as pessoas que saem da escola, jovens que poderiam estar envolvidos com outras situações, vão para o terreiro e ali aprende a amar orixá, aprende a tocar, aprende a cantar, então aprende a fazer uma comida de santo. Isso, né? É muito bom, pai, maravilhoso. Como você vê os sacerdotes nas redes sociais? Eu acredito que é uma ferramenta para justamente diminuir, acabar com o racismo religioso, de normalizar a nossa religião, né? É uma ferramenta importante, é uma ferramenta que deve ser usada, lógico, com respeito às ritualísticas mais profundas, aos segredos, mas é uma ferramenta importante e deve ser usada. Existe limite entre espiritualidade e exposição para o senhor na rede social? Sim, acredito que a gente deve sim falar sobre orixá, a gente tem muita coisa para falar, mas existe esse limite, para não banalizar. Concordo. Os segredos, eles não podem se tornar banais. Esses segredos, eles precisam ser ainda destinados a pessoas que passam pelo tempo. O tempo é muito importante na nossa religião, né? O respeito ao tempo é muito importante. É verdade. E o que o senhor considera perigoso na espiritualidade de internet? No caso de ser exposto à internet que o senhor não gosta de assistir? Eu não compartilho, eu não assisto realmente isso desde muito tempo, desde sempre, praticamente. Essas demonstrações, exposições de situações que não definem a nossa religião. As pombogiras que fazem coisas, excesso de bebida, que falam muito sobre a sexualização do corpo. Essa parte que ocorre dentro das redes sociais, essa parte eu prefiro não compartilhar e eu oriento, eu procuro orientar os meus filhos, que eu tenho um acesso maior, né, com eles, então de também ir por essa lógica de que não é legal a gente compartilhar o erro dos nossos, porque se a gente ficar compartilhando, a gente não vai só atingir aqueles que vão agir como piada diante dessas situações do nosso grupo, a gente vai dar voz a quem já está ali preparado, ver um defeito para poder nos atingir. É verdade. Então, o ideal, a gente sabe que é errado, isso não define a gente, esse comportamento não faz parte da nossa doutrina, da nossa religião, não faz parte do que a gente acredita, então a gente tem que observar e expor o que é certo. Expor o que é certo, não expor o que é errado, não levar isso também só no sentido da piada, porque não é engraçado quando isso fica muito popularizado e as pessoas usam isso para nos apagar. E aí perde a graça, porque quem tenta nos atingir procura sempre usar essas pessoas que não têm o conhecimento do que realmente é uma entidade, do que realmente é a Umbanda, do que realmente é o Candomblé,
usam ali para poder autoafirmar alguma vaidade, entendeu? E acaba atrapalhando o fluxo de quem quer agir certo. Concordo. Assim, eu acompanho o canal do senhor e vejo o quanto de informação o senhor passa para os jovens, até para os mais velhos mesmo do candomblé, trazendo a sua visão dos dias atuais, que isso é importante, a gente se atualizar. Então eu também não dou engajamento para falta de respeito, para denegrir a imagem da nossa religião. Exatamente. Porque a gente vê, né, pai, que o que viraliza hoje é coisa ruim, fofoca. Isso. Deus me livre da porta pra fora, uma desgraça, porque é de verdade. Às vezes a gente posta uma história ruim, que acabou com o terreiro. Eu tive um caso do Irmão do Santo, acabou com o terreiro, nossa, viralizou, mas e a ajuda? E o apoio? E a visibilidade, porque de fato interessa, né? Isso. E aí? Cadê dar a mão pra ir lá reconstruir, pra fazer? Então, assim, eu também não uso a internet para esse tipo de coisa. Acaba que uma pessoa que faz uma coisa errada, né, uma pombogira mexendo no celular, ou alguma coisa errada, né, uma pessoa bêbada, de Exu, essas coisas que a gente sabe que existe. A gente acaba tendo mais engajamento do que aquele que construiu o barracão do nada, do que aquele projeto cultural, sim, aquele livro de uma pessoa que também estudou a religião e está querendo atingir outras pessoas, acaba tendo muito mais engajamento. Eu acho que a gente tem que se preocupar em engajar, em expor aquilo que realmente nos define. É verdade, pai. E o senhor traz essa maturidade desde sempre, quando iniciou na internet. O senhor começou a viralizar na internet tem muito tempo, pai? Tem pouco tempo. É? Foi o meu filho, que trabalha com audiovisual, que eu procuro fazer muitas reuniões, conversas com os meus filhos, né? E sempre antes de algum toque, durante, sempre procuro conversar com eles. A gente se reúne antes e a gente conversa sobre tudo. Eu peço para alguém que tiver alguma dúvida trazer, para a gente poder esclarecer eles junto, fazer roda de conversa mesmo. E aí numa dessas conversas o meu filho foi e falou: eu gostei disso que o senhor falou, vamos fazer um vídeo? Aí eu falei: eu não tenho intimidade com câmera não, vamos. E aí ele foi, fez e aí o senhor começou a ver que você tinha o dom da comunicação, né? E a sua palavra, ela ecoa mesmo, pai. Impressionante. Eu fico impressionada com o seu trabalho e sou admiradora, viu? Obrigado. E aí, pai, como que nasce a Casa Ebé? Como que nasce esse projeto aí pro senhor? Então, foi do momento que a gente começou a fundação da Casa de Candomblé, eu vi que eu quero atingir a comunidade ali em volta, né? Trazer a parte da educação, que a Casa de Candomblé não fosse só um espaço para mudar a parte espiritual das pessoas, mas que também mudasse o comportamento. Então é através da educação, através de projetos culturais, que a gente consegue mudar esse comportamento. Entendi. E o senhor tem um canal de ajuda? O senhor tem algum canal que as pessoas possam ajudar com algum elemento? O que o senhor precisa para o seu projeto, pai, acontecer hoje? A gente sabe que a gente tem aí as legalizações, que o senhor está correndo atrás. O senhor precisa de doação, o senhor precisa do espaço que o senhor usa hoje, né? O que o senhor faz lá dentro? O senhor faz essas reuniões, tem as oficinas. O que o senhor precisa? Vamos botar aqui para ver se alguém pode patrocinar, né? Lá a gente faz workshop de culinária ancestral para a Baiana de Acarajé. A gente, de forma mensal, a gente faz um workshop sobre isso. E que eu tenho uma filha que é baiana de Acarajé, a Bia, ela que administra esse workshop. Tem as rodas de conversa, ocorreu várias outras apresentações também, teatrais, assim, da própria comunidade. E ali tudo que mantém, né, a estrutura são doações dos próprios filhos, das pessoas, da parte que abraçou o projeto, né? Que não são todos os filhos, é uma parte que abraçou o projeto
Então, quando a gente vai fazer algum evento, vai receber alguém para poder dar uma palestra, e aí precisa ter um ambiente confortável, né, um lanche, alguma coisa. Então, isso é através da gente mesmo ali. Que legal. Depois o papai vai deixar aqui os contatos, né, pai? Para quem quiser estar lá, né, numa roda de conversa dessa, ou abre também para as Abro, com pessoas de certeza. fora. Aí o pai vai passar todo o cronograma para vocês entenderem como é que é o trabalho que ele faz. E vai passar a rede social também para quem já não segue ele. E o senhor já viu alguma transformação na comunidade através do seu projeto, pai? Então, eu lá as pessoas da rua ali próximas acaba participando. Teve um workshop também que foi de confeitaria, e pessoas que também participaram ali passaram a criar gosto por isso. E mulher, mãe solteira, passou a trabalhar também com isso. Então tem essa modificação. E o principal mesmo é o comportamento, né? O comportamento das pessoas, essa admiração sobre o candomblé, sobre a arte. Eu tenho filha que passou a fazer curso de teatro depois, que descobriu, através dali de uma apresentação que nós fizemos, descobriu que gosta disso, então passou a fazer o curso de teatro. Então atinge de uma forma muito ampla. É muito bom. A Casa de Candomblé, ela acolhe muitas pessoas de várias culturas e tem muito a mostrar, né, pai? Tem muito a ensinar, né? Como a própria Baiana de Acarajé, que sustentam famílias, né? Sim. A gente vê muitas baianas de Acarajé que vivem do acarajé, que é maravilhoso, por sinal, a comida, né, a culinária. Existem outras comidas também que estão se perdendo aí, que a gente pode também resgatar através do projeto do senhor. Sim, né? Verdade. Tem muitas comidas, o abará, né? Tem muitas comidas, o próprio molocuim, são comidas deliciosas que você pode consumir no dia a dia, fazer no dia a dia. As casas de candomblé, geralmente, nos candomblés tinham muito, né? Hoje que mudaram muito, algumas casas mudaram aí o cardápio das casas de candomblé, mas lá em casa é comida de macumba, é comida de... é o molocum, é vatapá, padê, acarajé. O senhor costuma fazer esse tipo de comida? Eu faço também para servir. Que lindo. Né? A gente faz uma festa gerê no dia 12 de outubro, e aí nesse dia a gente serve o caruru, serve vatapá, serve todas essas comidas ancestrais ali para a comunidade, para as pessoas que vão. E é uma delícia, né? E isso também acaba ajudando as pessoas a conhecer, porque tem muita gente que não conhece o preconceito, né, com dendê, com as comidas do axé. As pessoas não acaba que o preconceito acaba impedindo que as pessoas se aproximem e que as pessoas experimentem. Aí quando vai lá ver uma casa, acaba se cuidando espiritualmente, se permitindo a conhecer, acaba gostando, acaba vendo que não é aquilo que já ouviu falar. É, né? Verdade. Sem contar que os temperos são maravilhosos, São. Né, pai? O gengibre, a mistura do gengibre com o dendê, com a cebola, com a pimenta, é maravilhoso. É um paladar, assim, que nós não temos, né, aqui no Brasil. Hoje temos através do candomblé, mas é maravilhoso a comida africana, eu adoro. Pai, voltando para a sua parte do terreiro, né? Qual é o maior erro de quem procura o oráculo? No momento que a pessoa procura oráculo, eu acredito que o maior erro é a pessoa não se permitir a se modificar. Porque às vezes o oráculo ele dá orientação que não é aquilo que você quer ouvir. Não é aquilo que você acha que é certo. E então, às vezes as pessoas elas precisam entender que quando elas vão buscar uma casa de axé, elas querem melhorar. Elas querem modificar a vida, então elas precisam estar com o coração aberto, com humildade, para poder reconhecer certas coisas que às vezes para ela não era errado, mas ali na casa de candomblé, ali perante o oráculo, aquilo está prejudicando ela e ela precisa mudar. O comportamento, o caráter, é isso. Né? Porque os ebós, eles transformam os caminhos, mas vai depender da sua conduta, né, pai? Com certeza. Do seu comportamento, das suas escolhas. Sim.
É muito importante. Então, quando a gente vai buscar um oráculo, a gente busca ali, através do nosso ori, do nosso destino. Exu vai dizer pra gente qual o melhor caminho seguir, mas a gente também tem que se modificar, né, pai? Com certeza, não Tem que se adianta. modificar. Não adianta fazer a parte ritualística, fazer o ebó e depois a pessoa ir lá e compartilhar sua energia, sua vida com situações que só te afasta daquilo que o ebó propôs, só te afasta daquele axé que você está querendo manter. Então é muito importante ter essa parte de se autoanalisar, se autoobservar, essa parte de autocontrole, entender com humildade que errar faz parte do ser humano, isso faz parte da aprimoração, de você crescer como pessoa, isso faz parte do seu crescimento. Reconhecer que você pode sim errar, mas o que não pode é persistir e negar o erro, porque senão não resolve. É verdade, pai. O que é cuidar da própria cabeça dentro do axé? Como se houver esse entendimento de cuidar da cabeça, cuidar do ori? O que o senhor tem a dizer para os nossos ouvintes a respeito disso, da importância, né? Eu acredito que o cuidado com o ori, a gente volta nisso que eu estava falando, é junto com o comportamento. O ori, a gente precisa entender que é o nosso Deus individual. É onde mora o nosso axé, onde mora a nossa força vital, onde mora a nossa vocação. Então, esse Deus individual, ele precisa ter o cuidado, ele precisa ser zelado. Não é qualquer lugar que a gente deve colocar o nosso ori. Não é com qualquer pessoa que a gente pode compartilhar a energia, que a gente pode soltar a palavra, trocar, conversar, trocar energia, abraçar. Não, a nossa casa, que é o nosso lar, o lugar onde a gente dorme, o lugar onde o nosso ori descansa, não é um lugar onde pode ficar vulnerável a pessoas que não estão com o mesmo propósito que o nosso. Então, acredito muito que o cuidado do ori, ele pede um cuidado com o comportamento. Ele pede. Existe a parte ritualística que você pode fazer de forma diária, colocar a mão na cabeça, falar palavras positivas, para você ouvir isso, você falar, pensar e ouvir essas palavras positivas, assim que você acorda. Isso é um ritual, isso tem energia. E o comportamento caminhando junto com isso é que você se aproxima mais do sucesso. É verdade, pai, que conversa necessária. O senhor trazendo a sua experiência, né, que são mais do que palavras, né, pai, é a sua vivência. E o senhor costuma dar esses ensinamentos para os seus filhos, para a sua comunidade, para quem te busca. Sim. O senhor passa esse conhecimento Sim. de ori, né? De culto, porque é isso, gente, a gente tem que cultuar a nossa cabeça, sempre para bom comportamento, sempre para boas atitudes, e o sacerdote, ele está ali para te direcionar, né, pai, te dar o entendimento do que você precisa fazer para melhorar, qual caminho você tem que seguir. Então é muito importante, antes de qualquer decisão, você buscar o oráculo, buscar o entendimento de qual o melhor caminho você seguir, para que você não perca tempo, né? Porque a vida passa muito rápido, as oportunidades também passam. Então é importante você estar conectado com a sua espiritualidade por inteiro, para que você não perca tempo com as situações. Pai, escutar o senhor assim é lindo, né? É de uma vivência muito grande. O que o senhor deixaria de mensagem para quem está te ouvindo, para as pessoas que estão precisando se conectar com a sua espiritualidade, com o seu interior? Qual mensagem que o senhor poderia deixar para essas pessoas? Eu acredito que o candomblé ensina que é compartilhando que a gente mantém o nosso axé crescendo, de forma crescente dentro da gente. Então, é compartilhando o seu conhecimento, é ajudando quem você não conhece, é que aí realmente fica visto que você está fazendo essa ajuda de forma genuína. Então, igual ocorre dentro da Casa de Santo, né? Quantas vezes chega gente lá precisando, a comunidade toda para limpar o bicho daquela pessoa
que não conhece, que não sabe a história, mas limpa, fica lindo, fica perfeito. A gente vai lá, arreia, o Obidalaf, o orixá aceita, também fica satisfeito, e a pessoa sai e resolve a sua vida, as coisas acontecem, fica próximo do seu propósito, do seu destino. E aí, nesse momento, não é só aquela pessoa que saiu, que recebeu ali a oferenda que está sendo beneficiada, não. Eu acredito que naquele momento se multiplica o axé. Naquele momento, ele atinge quem não sabia nem da existência dessa pessoa. Naquele momento, os filhos são beneficiados com aquilo. Naquele momento, os filhos que já possuem experiência vou manter o exemplo de depenar uma galinha, depenar a ave ali, também ensina os mais novos. Então, você está passando conhecimento também. Então, uma pessoa chega, ela muda ali o sistema da casa todo, né? Então, quando a gente compartilha, é que a gente realmente fica mais próximo do nosso axé, que nosso axé cresce. É a gente entendendo que a gente, ajudando o outro a crescer, a gente cresce. É dessa forma que a gente consegue fazer com que a nossa casa ela se mantenha de uma forma crescente, que a gente consegue manter uma energia positiva, uma energia de fertilidade, uma energia de prosperidade. Axé, pai, que lindo. Pai, você quer deixar alguma receita para agora, nesse final de semana? Ele tem uma potencialização de energia muito grande, de força, né? Apesar de a gente estar falando de um calendário cristão, muita gente pratica a religião da Sexta-feira Santa, né? O senhor quer deixar alguma indicação para que as pessoas possam fazer, para se conectar com a espiritualidade nesse momento? Porque muitas casas tradicionais, elas fazem, né, ritualísticas na Sexta-feira Santa, fazem no Sábado de Aleluia. E aí o senhor teria algo para indicar para os nossos ouvintes, para que eles pudessem se conectar com a espiritualidade deles, um banho, alguma coisa? Tem algo em mente? Aproveitar a Sexta-feira Santa, né, que realmente a gente é uma prática cristã, mas os nossos antepassados, né, a ancestralidade, ela praticava já nesse período, aproveitava esse momento para poder se aproximar do Oxalá. Então, tem uma tradição por trás disso, da data cristã tem uma tradição, né? Tem uma energia tradicional por trás disso. Então, é um momento bom, sim, da gente aproveitar essa data, esse feriado, para a gente poder se aproximar do Oxalá, que é o pai da criação, da criatividade, da inspiração, da intuição, da fertilidade, que o Oxalá ele possa da sabedoria, então para que ele possa atingir nosso ori de uma forma maior, de uma forma mais positiva. Eu acredito que a gente preparando um banho com saião, né, misturando o saião, o elevante, misturando o lírio, a folha de lírio, pegar, macerar essas ervas ali, fazendo o seu pedido, levando seu pensamento para esse orixá, depois banhar da cabeça aos pés, lavando a cabeça. Eu acredito que isso é um ritual para trazer tranquilidade, para se aproximar dessa energia, essa energia de Oxalá. Já que está tão potencializada nesse final de semana, sim, né, pai? Com certeza. Pai, queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, nós temos aí 1 horinha. O papo está muito maravilhoso. Espero que o senhor volte mais vezes aqui para trazer novidades, trazer informação. Convido o senhor a estar aqui sempre que o senhor quiser, viu? Estarei sim. E passar os seus contatos para que os seguidores possam, né, começar a seguir a página do senhor. Vai haver algum calendário esse ano de alguma festividade de Pai Oxuguian? A gente está agora, nesse mês, que a gente vai organizar o calendário, né, das nossas festas, que aí ele tem que ficar organizado também com o calendário da minha casa, do meu pai de santo. Então, a partir desse mês que eu vou organizar o calendário. Mas quem quiser saber das informações, entrar em contato comigo, pode ser através mesmo do meu Instagram, que é @paithalesdoxuguian. Lá tem o meu WhatsApp, o link do meu WhatsApp, pode entrar em contato
para jogos, para orientação espiritual, para saber da nossa parte cultural, da nossa Casebé, dos eventos da Casebé, querer participar, contribuir, ajudar nesse movimento que a gente faz, esse movimento cultural. Pode vir e me achar pelo Pai Thales do Oxoguian, lá Tem pela algum rede número social. de contato, pai, ou só pela rede social mesmo? Tem o meu número, que é 219-7440-8595, que é o número do meu WhatsApp. Então, gente, entre em contato com o Pai Thales, vão consultar o oráculo com ele, recebeu a mensagem de Exu, de Pai Oxoguian, para que o caminho de vocês possam se transformar. Pai Thales, hoje a gente ouviu mais do que palavras, a gente ouviu vivência, responsabilidade e compromisso com o axé. Pai Thales, gratidão pela sua presença, pela sua verdade e por compartilhar um pouco da sua caminhada conosco aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Que o seu caminho siga, né, fortalecido, protegido pelos seus ancestrais e que os seus projetos da Casebé continuem prosperando. E conte conosco para divulgar. A Rádio Tropical Web Brasil, o Eco Axé está aqui para ajudar o senhor a ecoar a sua voz, ecoar o seu projeto, potencializar essa força que o senhor precisa e que possamos contar um com o outro, porque é isso, gente, é a união, né, pai? Com certeza. Nós, sacerdotisas, temos que nos apoiar, dar as mãos, caminhar juntos, apoiar um projeto do outro, para que a gente possa seguir aí na luta contra a intolerância e elevando a nossa religião, o nosso povo de axé, com mais sabedoria, com mais compreensão e entendimento. Pai, eu amei a conversa com o senhor, que pena que já está acabando, mas não vai faltar a oportunidade de a gente estar junto. Eu peço a vocês que mandem a pergunta de vocês lá pelo número da rádio, ou também pelo meu 21 97251 7565 ou pelo 21 971 591211, que depois, se o pai tiver disponibilidade, a gente pode marcar uma live, o pai responde a vocês as perguntas, eu passo para o senhor, que geralmente nós temos muitos ouvintes, pai, fora do país. Então eles sentem muito falta da parte do candomblé, da religião, porque eles estão longe, né? Verdade. Então, assim, a forma que eles têm de estar um pouco mais próximos de nós é através do nosso programa, é através da sua rede social. Então, às vezes eles fazem pergunta, pedem orientação, aí eu passo para o senhor poder botar lá na sua página. E eu quero agradecer a presença de todos. Eu recebi algumas mensagens aqui já, mas a gente vai responder depois, o pai vai respondendo na página dele. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, o Eco Axé. O pai já deixou todos os contatos dele. E nós aqui da Rádio Tropical Web Brasil, do programa Eco Axé, está aqui toda quinta-feira, agora com horário novo, né? Das 15 às 16 horas. Então não perca a nossa programação, tá bom? Toda quinta-feira. E esse foi mais um programa do Eco Axé, a voz da ancestralidade que ressoa no ar. Meu pai, sua bênção. Obrigada. Obrigado. Foi linda a nossa entrevista. Nossa. E eu espero ir lá na Casebé, hein? Quero conhecer essa família linda aí de Oxoguian. Que Pai Oxoguian possa proteger todos vocês. Pai, quer deixar uma mensagem de finalização? Que Pai Oxoguian proteja, abençoe com saúde, com crescimento, com oportunidade, todos, que a gente consiga manter essa união dentro do nosso axé, dentro da nossa vida de comunidade de terreiro, que a educação consiga atingir a todos, para que a gente possa mudar o comportamento, para que a gente possa crescer como pessoa realmente, atingir outros lugares. Então, quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Pode sempre contar comigo. Axé. E esse foi o nosso programa de hoje, a voz da ancestralidade que ressoa no ar, Eco Axé. Quinta-feira que vem, não perca a nossa programação. Um beijo em todos, que Mãe Oiá abençoe. Axé. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer
a sua empresa para Portugal através do Visto Gold, essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do Visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.